gente, hoje é um ótimo dia para fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Nossa, que déjà vu. Meu nome é Letícia, eu tenho 20 anos e faço medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Florianópolis. E esse vídeo aqui é um vídeo de uma nova série que vai ter aqui no canal. Nessa série eu vou te contar todas as estratégias que eu aprendi durante os meus 2 anos de preparação para o vestibular. Estratégias que me ajudaram a passar em medicina. Lembrando que eu não passei pelo vestibular da UFSC, eu passei pelo SISU no Enem. No entanto, todas as estratégias que eu aprendi durante esses 2 anos de cursinho me fizeram tirar essas notas aqui. E são essas estratégias que eu vou te ensinar aqui nessa série. Esse vídeo aqui, ele é mais geral. Ele foi pensado para pessoas que nem sabem o que é um vestibular. Marinheiros de primeira viagem, que estão prestando vestibular pelo primeiro ano, ou até algumas pessoas que já são mais experientes, mas que não sabem como que funciona o vestibular da UFSC. Sim, nessa série nós teremos conteúdos para pessoas que já fazem vestibular da UFSC, mas esses conteúdos vão ser só nos próximos vídeos. Então, se você já prestou o vestibular da UFSC, esse vídeo aqui não é pra você. Mas essa série é. Então não se esquece de me seguir e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo dessa série. No geral, é possível ingressar na Universidade Federal de Santa Catarina de 3 formas diferentes. Tirando, é claro, aquelas menos convencionais, que é transferência, retorno, e que não são tão válidas pra medicina. Mas convencionalmente, se você ainda não fez nenhuma graduação na UFSC e está tentando entrar desde a primeira fase, existem 3 formas de ingresso. O primeiro deles é o processo seletivo de indígenas e quilombolas. E como vocês podem ver, eu nunca fiz esse processo seletivo. Eu não sei muito sobre ele. O que eu sei é que são poucas vagas por ano, mas que essas pessoas ingressam no mesmo período que a gente. E que essas vagas não competem com as vagas do vestibular e nem do Enem. Então não é uma espécie de cota. Mas eu vou deixar aqui na tela um Instagram de uma menina da minha sala que também produz conteúdo sobre medicina, que passou pelo vestibular indígena. Eu acho que ela vai saber te responder melhor do que eu. As outras 2 formas é o que eu vou te ensinar aqui nessa série e na série do Enem, que sim, eu também vou lançar, porque afinal, se eu passei pelo Enem, tem que ter série do Enem. Segunda maneira é o vestibular da UFSC. E a terceira maneira é pelo Enem e pelo SISU. Ao todo, para o vestibular da UFSC e para o Enem, são ofertadas 100 vagas para ingresso tanto no primeiro quanto no segundo semestre. Diferentemente de muitas universidades pelo país, a UFSC tem um processo seletivo único, que acontece só no começo do ano. E nesses processos seletivos, independente de ser vestibular ou Enem, são selecionados os candidatos para todo o ano. Sim, a UFSC é uma faculdade extremamente tradicional, então ela é semestral. No entanto, independente se você começar no primeiro ou no segundo semestre, você vai ser selecionado apenas no começo do ano, tanto pelo vestibular quanto pelo Enem. Então não tem vestibular ou SISU no meio do ano. Na verdade, o SISU no meio do ano deixou de existir em 2024, mas antes mesmo de 2024, a UFSC nunca foi de participar do SISU do meio do ano. E agora eu vou falar um pouquinho das proporções das vagas para o vestibular e para o Enem e para as cotas. E já gostaria de deixar claro que eu estou falando da UFSC Medicina Floripa. Dependendo do curso e do campus, essa proporção pode mudar, principalmente em relação às cotas. Vai da particularidade de cada curso. Mas em Medicina Floripa e no geral, 70% de todas as vagas vão para o vestibular da UFSC e 30% vão para o Enem. Então, se são 100 vagas anuais para medicina na UFSC Floripa, 70 vagas são do vestibular e 30 do Enem. Vamos nos concentrar nessa série, nessas 70 vagas pelo vestibular. Dessas 70 vagas, 50% é para ampla concorrência e 50% é para cota. Então, 35 vagas são para ampla concorrência. E essas vagas de ampla concorrência e cota são distribuídas durante semestres. Então, não, um semestre não é formado só por cotistas e nem o outro só por ampla concorrência. Essas vagas são distribuídas. Como eu entrei por ampla concorrência, eu não vou saber falar certinho da divisão de cotas. Mas as vagas ofertadas para cada cota, você pode ver no edital do vestibular, assim como muitas informações que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Atualmente, em 2024, após diversas reformulações depois da pandemia, o vestibular da UFSC é feito em 2 dias, num sábado e num domingo, no mesmo final de semana. O vestibular é dividido da seguinte forma: 80 questões somatórias, 2 questões cursivas e 1 redação. As 80 questões objetivas valem 80 pontos, as 2 questões cursivas valem 10 pontos e a redação também vale 10 pontos, fechando ao todo 100 pontos para o vestibular. Esses pontos são recalculados de acordo com o curso que você vai prestar. Eu vou falar aqui na frente sobre isso. Em ambos os dias, o portão abre às 1 da tarde e fecha às 1h45. O vestibular começa às 2 da tarde e vai até às 7 da noite, ou seja, 5 horas de prova. No primeiro dia, nós temos 40 questões objetivas de somatória, sendo divididas em 12 questões da sua primeira língua, que pode ser língua portuguesa ou Libras, 8 questões da sua segunda língua, que pode ser alemão, francês, inglês, italiano, espanhol ou Libras, e se a sua primeira língua tiver sido Libras, tem que ser obrigatoriamente língua portuguesa. 10 questões de matemática e 10 questões de biologia. Além disso, 2 questões cursivas, que podem abranger qualquer matéria. No segundo dia, nós temos mais 40 questões objetivas também de somatória, sendo 10 questões para química, 10 questões para física e 20 questões para ciências humanas. E essas questões de ciências humanas são divididas da seguinte forma: 7 questões de história,
7 de geografia, 2 de filosofia, 2 de sociologia e 2 interdisciplinares, podendo abranger todas essas matérias e também atualidades. Além disso, no segundo dia também tem uma redação. As questões objetivas do vestibular da UFSC são de um modelo de questão que não é muito difundido no Brasil, que se chama somatório. Após o enunciado principal, em vez de ter alternativas A, B, C, D e E, em que você vai ter que assinalar apenas uma correta ou incorreta, nós teremos proposições em números. Esses números serão sempre o dobro do anterior e que podem variar de 1 até 64. Então, numa questão com 7 proposições, nós teremos os números 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Entre essas proposições será no mínimo uma correta. Mas aqui já vai uma dica para o vestibular da UFSC. Em todas as provas que eu fiz durante a minha preparação para o vestibular, eu nunca vi uma questão que tivesse uma proposição correta. Era sempre 2 para cima. No entanto, está no edital que pode ser apenas uma correta. Quando você, vestibulando, for fazer a prova, você terá que assinalar todas as proposições corretas e somar o valor dos números. A somatória desses valores, e daí que vem o nome do tipo de questão, você deverá colocar no gabarito. Então, por exemplo, se você assinalou as proposições 1, 8 e 64, o gabarito será 73. O valor mínimo de uma questão deverá ser necessariamente e incluindo 0,1, porque afinal nós temos que ter no mínimo uma correta. E o valor máximo poderá ser 99. E aqui já vem mais uma dica malandrinha. Alguns vestibulandos da UFSC fizeram uma estimativa de quais questões estavam mais verdadeiras proporcionalmente a toda a prova. E estatisticamente eles perceberam que era maior o número de 0,1 e 0,2 corretas. Então, se você não souber nada da questão e precisar chutar, é melhor que você chute ou 0,1 ou 0,2. Nunca chute mais de uma proposição. Eu já vou te explicar por que quando eu falar do cálculo da pontuação final, mas procure chutar sempre 0,1 ou 0,2. A pontuação obtida nessas somatórias pode variar de 0 a 1 e juntas elas compõem uma pontuação até 80 pontos. E ainda nós temos um segundo tipo de questão, que se chama questão aberta, mas não discursiva. É um tipo de questão um pouco mais raro e geralmente os vestibulares têm até 2 ou 3 questões desse tipo. Também nunca vi um vestibular que passasse de 3. Essa questão sempre será um cálculo e no gabarito final você deverá colocar o resultado desse cálculo. Diferentemente das questões somatórias, você não tem correção parcial dessa questão, ou seja, ou você zera ou você pontua um ponto. O valor mínimo dessa questão é 0 e podendo incluir 0. Então, se o seu cálculo deu 0, não se apavore, pode ser 0. E o valor máximo também é 99, incluindo 99. No primeiro dia, nós também temos 2 questões discursivas valendo 10 pontos. Nós teremos um vídeo aqui nessa série apenas para abordar sobre as questões discursivas, já que elas são muito importantes para quem quer entrar em medicina. Mas para dar uma ideia geral, essas questões discursivas têm alternativas, e cada questão discursiva vale 5 pontos. Elas são corrigidas com base no gabarito oficial liberado pela UFSC, e nesse gabarito também está liberada a pontuação de cada questão. No segundo dia, nós temos uma redação que também vale 10 pontos, e nós também teremos um vídeo apenas para a redação da UFSC. Diferentemente do Enem e de alguns vestibulares do Brasil, a UFSC não cobrou mais dissertação. Até o vestibular de 2022.2, a UFSC cobrava, entre outros gêneros, dissertação. A partir do vestibular de 2023, ela não cobrou mais. Não tinha mais essa opção. A UFSC sempre irá te dar 3 tipos de gênero para você trabalhar. Para os 3 tipos de gêneros, os textos motivadores serão os mesmos. O que vai mudar apenas é o gênero e a proposta. Você deverá escolher um dos gêneros e escrever sobre ele. E honestamente, eu não acho que vai cair novamente dissertação na UFSC. Para saber a sua pontuação final no vestibular da UFSC, primeiro você tem que saber quanto você tirou na prova sem os pesos. A redação é corrigida de acordo com critérios de correção, assim como no Enem, mas os critérios são um pouquinho diferentes. Recebe uma pontuação de 0 a 10. As discursivas são corrigidas de acordo com o gabarito oficial. Também recebe uma pontuação de 0 a 10. Já as questões objetivas são corrigidas de acordo com uma fórmula que tem no edital do vestibular da UFSC. Essa fórmula é um pouquinho complicada e vai ter um vídeo só sobre ela. Nesse mesmo vídeo eu vou te ensinar a montar estratégias com base nessa fórmula. Estratégias que eu usava no meu vestibular. Mas basicamente funciona da seguinte forma. Para cada questão, para cada alternativa correta que você assinalar, você ganhará uma pontuação X, que vai variar de 0 a 1. Essa pontuação varia de questão para questão. Se você assinalar todas as corretas, vai dar 1 ponto. E a cada correta que você vai assinalando, essa pontuação X vai somando. No entanto, se você assinalar uma alternativa errada, automaticamente uma correta que você assinalou vai ser desconsiderada. Então vamos supor que em uma questão você assinalou uma correta e uma errada. Você zerou essa questão. Se em outra questão você assinalou 2 corretas e uma errada, você vai ganhar a pontuação referente a apenas uma alternativa correta assinalada. E assim por diante. Após calcular a sua pontuação em cada questão, o somatório de todas as suas questões vão dar um valor entre 0 e 80. Com esses dados, você consegue descobrir a sua pontuação final no vestibular da UFSC. E não é só somar tudo e acabou. A sua pontuação final vai variar de acordo com o curso que você escolheu. Você escolhe esse curso no momento da sua inscrição. De acordo com o curso que você escolheu, cada matéria da UFSC terá um peso. Esses pesos você encontra no edital do vestibular. Os pesos para medicina são muito simples. É peso 1 em todas as disciplinas e 1,5 na redação. Então eu não vou pegar o peso da
medicina para exemplificar o que eu vou explicar aqui. Eu vou pegar o peso da engenharia mecânica. Pegando os pesos que estão presentes no edital, você deverá multiplicar a sua nota por cada peso correspondente. Após isso, você vai somar todos os valores encontrados. E é aqui que vem uma parte mais chatinha. Você pode aplicar o que você encontrou nessa fórmula aqui, que é a fórmula do edital, ou então você pode fazer uma regra de 3. Essa fórmula aqui é basicamente baseada em uma regra de 3. De um lado, você vai colocar como 100% a nota máxima possível obter se algum estudante tivesse gabaritado toda a prova da UFSC e tivesse escolhido o seu curso. Então essa nota máxima é com pesos. A partir dessa nota máxima, você vai calcular quantos por cento da prova você acertou. Essa nota é a sua nota final. Na nossa nota fictícia de engenharia mecânica, o estudante teria tirado essa pontuação. Cálculos um pouco complexos, mas é melhor você ir pausando o vídeo e entendendo passo a passo como é que eles funcionam, porque você precisa entender esses cálculos para adotar a sua estratégia no vestibular da UFSC. E lembrando, todas as notas da UFSC são arredondadas na segunda casa decimal. Todas essas informações detalhadas você encontra no edital. O vestibular geralmente é feito no começo de dezembro. O boletim preliminar geralmente sai no final de dezembro, um pouco antes do Natal e do Ano Novo, mas essa data nunca é divulgada, então pode variar de ano para ano. Depois de sair o seu resultado preliminar, vai entrar o período de recursos para redação e discursivas. Recurso é quando você não concorda com a nota que você recebeu e tenta barganhar com a banca. Tem que ter uma força de argumentação muito forte para o seu recurso ser aceito na UFSC. Depois desse período, geralmente lá no começo de janeiro, e esse ano em 2024 foi dia 11, eles divulgam o listão. Essa data é divulgada, geralmente na mesma semana. Na data da divulgação do listão, terá uma live da Cooperv. Cooperv é a Comissão Permanente do Vestibular, é a banca. Nessa live, eles irão agradecer a realização do vestibular e irão premiar os primeiros classificados no vestibular. Logo após essa live, sairá o listão, com o nome de todos os aprovados. Mas caso você não tenha sido chamado no listão, você vai poder ser chamado depois. Depois do período de matrícula, as vagas dos estudantes que não se matricularam vão para os próximos classificados da lista. Ocorrem chamadas para o vestibular até que todas as vagas sejam preenchidas, ou então até que tenha ocorrido 25% do semestre letivo. Após esse período, não pode mais chamar por lei, porque quem entra automaticamente entraria rodado, já que para você passar de semestre, você tem que ter no mínimo 75% de presença nas aulas. As outras chamadas não saem no site da Cooperv, elas saem no site do DAE. Eu fiz um vídeo no canal que eu vou deixar aqui nos cards, em que eu ensino você a tentar descobrir se você tem chance ou não de ser chamado pela lista de espera. Letícia, e os sabatistas? Para quem não sabe, sabatistas são um grupo de pessoas que guardam o sábado por motivos religiosos. Esse grupo de pessoas não pode fazer o vestibular no dia de sábado. Eu, inclusive, sou uma sabatista. Eu sou adventista do 7º dia e não posso fazer o vestibular antes do pôr do sol de sábado. A partir do pôr do sol eu posso fazer, porque pra mim já virou o dia, então já é domingo. No entanto, o vestibular da UFSC é no dia de sábado. Se você é sabatista, saiba que seu direito de fazer o vestibular é assegurado por lei. No momento da sua inscrição, você deverá assinalar um campo especial que dirá que você é sabatista. Esse campo te dá a possibilidade de fazer a prova em condições especiais. No sábado de realização do vestibular, você deverá entrar juntamente com todo mundo. Os portões fecham 1h45. No entanto, você será direcionado para uma sala especial. Nessa sala haverão apenas sabatistas. Nessa sala você não está restrito à sua cadeira. Então você pode conversar, cantar, comer, dormir. Você só não pode estudar, folhear nenhum material. E aqui eu já deixo uma ressalva. Em alguns anos eles permitiram Bíblia ou livros religiosos, geralmente Torá para judeus. Mas isso não é todo ano e nem em todos os campos. E caso seja necessário, o fiscal pode olhar os seus materiais religiosos para ver se não tem nenhuma cola. Então eu recomendo você levar uma Bíblia ou Torá que não tenha escritos. Após o pôr do sol, você irá iniciar a sua prova. Você vai ter o mesmo período dos outros candidatos, ou seja, 5 horas, para realizar a prova normalmente. E sim, você vai sair bem tarde. Eu saía quase 1 da manhã. No domingo, você vai realizar a sua prova em horário normal, na mesma sala que você fez a prova no dia de sábado. Mas não se preocupe, nós teremos nessa série um vídeo especial para os sabatistas, contando das minhas estratégias para fazer a prova no dia de sábado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou com qualquer dúvida, não deixe de deixar aqui nos comentários. Eu prometo que eu vou te responder. Também não se esquece de me seguir lá no Instagram. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. E também ficar de olho nessa playlist para não perder os próximos vídeos. Beijo, gente. Até mais!